Olá, sou Viviane Ferreira, professora da FGV Direito São Paulo. Estou aqui com o professor Bruno Rodrigues de Lima, pesquisador de pós-doutorado no Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory. O professor Bruno é doutor summa cum laude em História do Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität em Frankfurt am Main e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Bruno é reconhecidamente o maior especialista na obra do advogado e abolicionista Luiz Gama, que foi tema da sua tese de doutorado, transformada no livro Luiz Gama contra o Império. Na semana passada, saiu vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico com o livro Direito 1870 a 1875 de Luiz Gama. Bruno está nessa semana na FGV Direito São Paulo como professor visitante do Global Law Program para ministrar o curso Legal History, Sources and Methods. Bruno, você pode contar um pouco da sua trajetória acadêmica? Uma alegria estar aqui na FGV Direito São Paulo, ao seu lado, professora Viviane Ferreira. Eu comecei a estudar o Luiz Gama antes ainda de entrar na universidade, de modo que a minha trajetória de pesquisador começa antes da trajetória acadêmica propriamente dita, mas eu visito os primeiros arquivos da escravidão ainda adolescente, 14, 15, 16 anos de idade, era, digamos, um passatempo. Mas por quê? Porque desde que eu vi a história do Luiz Gama pela primeira vez, eu não fiquei o mesmo. Uhum. E a minha resposta existencial era procurar todas as evidências da história do Luiz Gama que eu pudesse encontrar, bem como as histórias da escravidão na literatura disponível. E é isso que me leva à Faculdade de Direito. Então eu entro na Faculdade de Direito para ler o Luiz Gama melhor. E durante a Faculdade de Direito eu me desenvolvo como pesquisador, faço algumas iniciações científicas e depois o caminho acadêmico já estava assentado e eu entro no mestrado na Universidade de Brasília e depois o doutorado na Universidade de Frankfurt. Bom, em resumo, é essa a linha de pesquisa que eu faço. Queria perguntar para você, porque hoje, no curso de História do Direito, pelo menos a primeira ou a segunda aula vai ser ocupada pela discussão por que estudar a História do Direito hoje, né? Aí eu queria perguntar para você, o que dizer aos alunos, como justificar a existência da nossa disciplina nos dias de hoje, de Direito e Modernidade, Direito e Inovação? Em qualquer momento de crise, é na história que a gente encontra uma base sólida. Para qualquer disciplina, vale para o direito. E o direito vive em crise nessa segunda década do século XXI. Tamanha é a crise, tamanha a falta de perspectiva em muitas áreas, que aí é mais do que nunca necessário voltar aos fundamentos do conhecimento normativo, aos fundamentos do método do direito, através da história. Então a história é um valor fundante para o estudo do direito. Não se tem metodologia sem história a sério numa faculdade de direito. Então o direito, para quem quer se aprofundar nele, é pela história, para daí abrir para perspectivas futuras. Mas sem história, sem direito. Bruno, qual o significado de Luiz Gama na época em que ele viveu, no século XIX e hoje? Um significado que permanece no vale para o passado, vale para o presente, é a palavra esperança. Luiz Gama significou a esperança de milhares de pessoas no século XIX, nesta província de São Paulo, mas também em Minas Gerais, Rio de Janeiro, que corriam para São Paulo buscando sua intervenção. Então, ele significou as últimas e abandonadas esperanças de milhares de pessoas, e isso não é pouco se pensarmos no significado de fazer justiça, de fazer o direito valer. E no presente, o Luiz Gama segue sendo o significado de esperança, à medida em que pensar o futuro do Brasil exige ter esperança nesse país, nesse Estado Democrático de Direito, nesta República. Luiz Gama vai pensar a República, a democracia, o Estado Democrático de Direito,
assim com um pouquinho de anacronismo, ele não usou esse termo, mas um Estado garantidor de direito, um Estado que fosse... que o filho do mendigo e o filho do milionário tivessem o mesmo direito à educação, por exemplo. Isso sim, sem nenhum anacronismo, cito Luiz Gama de cabeça. Ou seja, com esta imagem bastante viva, o filho do mendigo e o filho do milionário terem acesso ao mesmo grau de educação, ele está dizendo que todos e todas são iguais e merecem acesso a bens como a educação, a direitos como a educação. Então, uma palavra que resume o significado de Luiz Gama ontem e hoje, e Oxalá também no futuro, é a palavra esperança. É alguém que encarnou os melhores valores republicanos, democráticos e de liberdade quando tudo em seu entorno era hostilidade e era violência. Ele soube ler o seu tempo, não se vergou aos vendavais da política e do contrabando, que era uma força política bastante pujante, e daí constitui a política da escravidão no Império do Brasil, a única sociedade escravista de soberania plena das Américas. Saber o que é o direito, vestir a casaca do defensor, levantar sua voz num júri e defender quem não tinha esperança de sobreviver, é encarnar o direito, a luta pelo direito como método, como meio de construir um futuro melhor. Agora sobre a obra de Luiz Gama, além do livro O Luiz Gama contra o Império, que nós temos aqui, você também recebeu o Jabuti, como nós falamos, pelas obras completas, não é? Como pesquisador especialista em Luiz Gama, você acredita, existe a possibilidade de ainda haver material inédito a ser descoberto, coisas que nós ainda não conhecemos? O que você acha? Numa obra desse tamanho, as obras completas de um pensador, todo final é provisório. Eu lanço as obras completas do Luiz Gama pela primeira vez na história, nesta década de 2020, que é a década que antecipa o 2030 do bicentenário de nascimento do Luiz Gama. Eu lanço as obras completas e afirmo na abertura. O final é provisório, porque do mesmo modo que este trabalho reflete um acúmulo de conhecimento das gerações anteriores, as gerações futuras certamente revisarão o meu trabalho e de outros professores, outros acadêmicos, historiadores que buscaram evidências da luta do Luiz Gama ou de outras pessoas que foram escravizadas no Brasil e escreveram petições de liberdade históricas para se compreender a história do direito. As gerações futuras revisitarão os nossos trabalhos e acrescentarão diferentes perspectivas e diferentes textos. Então, oxalá tenhamos, sim, uma revisão que acrescente inéditos. Até porque o Luiz Gama, para alcançar os seus objetivos, não descansava, assim eu disse mais cedo. O Gama escreveu muito. Escreveu manhã, tarde e noite, escreveu documentos policiais, escreveu petições de direito, requerimentos administrativos, textos de intervenção política, textos de polêmica, poesias líricas, satíricas. O Gama era uma usina de ideias e fez de São Paulo, da Rua da Imperatriz, número 10, Sobrado, o seu centro de pensamento para pensar o Brasil no mundo. De modo que é um pensador não de uma província, mas é um pensador global. E está aqui no Global Law é fazer justiça a esta cátedra de pensamento que é o Luiz Gama, neste centro de excelência que é a FGV Direito de São Paulo. Então, um curso de História do Direito, revisitando os métodos do Luiz Gama, a maneira como ele pensava originalmente o direito e criativamente escrevia os mais variados textos de direito, política, literatura, está aqui conversando, dialogando com professores, alunos, é uma oportunidade riquíssima para a gente atualizar o Gama. Atualizar no sentido de que ele tem muito a dizer
da democracia, da república, do direito, da teoria no Brasil de hoje. Sociedade, não é? Sim, é um pensador da sociedade. Sabia que o direito é uma expressão, um fenômeno profundamente social e querer, de modo alienado, alienar o direito, não contribui para pensar a sociedade, intervir nela e enriquecer o próprio conhecimento jurídico. Eu vou pegar um gancho na sua fala sobre as gerações futuras de pesquisadores, não é? Eu gostaria de perguntar para você, qual dica você daria a um jovem pesquisador iniciante na história do direito, né, mas que quer fazer um trabalho com método, em busca das fontes. Então, por exemplo, que dicas você daria para o trabalho com fontes primárias? Arquivo judiciário, por exemplo, né? Olha, a cidade de São Paulo tem pelo menos 50 arquivos públicos com acesso relativamente facilitado, com catálogos razoavelmente bem estruturados. E eu sugiro, indico, recomendo a todos aqueles e aquelas interessados na história do direito que visitem os arquivos de suas cidades. Se não for algum arquivo na cidade de São Paulo, que seja um arquivo na cidade de um familiar seu, de alguém que você tenha proximidade e conheça, por exemplo, aquela história pessoal, pode ser de um familiar, de modo que melhore o seu conhecimento daquele local e o arquivo ilumine outros conhecimentos que você terá ouvido, seja desse familiar ou dessa pessoa querida que mora, por exemplo, no interior. Mas também vale para a cidade de São Paulo. Visitar o arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, o arquivo público do Estado de São Paulo, o arquivo histórico municipal de São Paulo, todos eles muito próximos aqui da FGV Direito de São Paulo. Então, o arquivo é o repositório mãe, é a base para pensar a história do direito. E nós precisamos conhecer esses arquivos, ler a literatura especializada, é claro, buscar a orientação de professores e professoras de história do direito, mas história de direito penal, direito civil, direito processo civil, todas essas disciplinas dialogam com a história. De modo que qualquer pergunta relevante para uma disciplina dogmática tem um fundo histórico inalienável. Inseparável, né? Inseparável. E nós ganhamos conhecimento daquela disciplina dogmática, por exemplo, ao nos aprofundarmos na história. São conhecimentos indissociáveis, pensando o direito. De modo que, se você é jovem estudante, aqui da FGV Direito de São Paulo ou de outra faculdade de Direito, visite o arquivo, converse com os mais velhos, que são arquivos vivos, e faça as perguntas certas. Porque não há método que dê conta, que dê jeito, quando não se faz as perguntas certas. E fazer as perguntas certas é uma arte. É metade do caminho, né? Metade do caminho. Com muita transpiração, é claro, com muito suor, com muita mão na massa, mas fazer as perguntas certas ilumina este caminho. Que às vezes é sombrio e obscuro, como a história do século XIX. Se pensarmos a São Paulo do Luiz Gama, conhecemos muito pouco. Ah, sim. E fazer as perguntas certas, visitando os arquivos, conversando com especialistas, nós melhoramos o nosso conhecimento histórico do direito. E conhecer a história do direito é meio caminho andado para conhecer o direito no presente. Agora, para encerrar, Bruno, você como grande conhecedor da obra de Luiz Gama, né, o que você acha que Luiz Gama diria para um jovem advogado hoje? Lute. Meu filho, lute. É assim que eu, com essa licença poética, penso o que ele diria. Porque sem luta não há direito. Essa é, novamente, repiso, uma expressão do Jhering. Sem luta não há direito. Sem história não há direito. E é porque essa luta é histórica, ela é processual. Outra categoria que o Jhering vai cravar para falar de luta pelo direito. É um processo histórico. De modo que não é um conceito apartado de seus estratos de tempos. Então, lute, pense. Gama também era alguém muito estratégico, conversávamos disso mais cedo. É alguém que pensava e se entregava à luta. Não o inverso. Era alguém que tinha um raciocínio afiado, frio, calculista,
para avaliar o território da luta e dela primeiro sair vivo, o que já é um ganho existencial. Uhum. E ele enfrentou, literalmente, forças tenebrosas que quase tiraram ele da vida, né? Tantas ameaças de morte que ele sofreu nessa cidade. Uhum. E no interior, Jacareí, Campinas, Jundiaí. O Gama enfrenta forças barra pesada, mas enfrenta com muita análise anterior, muito pensamento pensado, para daí entrar no território da luta e opor as suas razões, apresentar as suas razões e opor os seus recursos, por exemplo, num determinado processo. Uhum. Gama é alguém... Essa é uma pergunta que não tem uma resposta final, toda resposta é provisória para uma pergunta como essa. O que o Gama diria para um jovem aprendiz, que eu me considero, em se tratando de Luiz Gama, pela estatura intelectual de um pensador como ele, eu me faço essa pergunta também. O que o Gama faria, diria, aconselharia? E, é claro, entramos assim no terreno da imaginação histórica. Uhum. Que sem imaginação histórica não se pensa tecnicamente a história. De modo que imaginação e técnica são recursos que o Gama utilizou ao seu tempo para pensar o direito, para praticar o direito, e lega toda uma literatura para que os seus aprendizes, digamos assim, porque o Gama é uma escola, os seus alunos, portanto, saibam manejar esses recursos da técnica, da imaginação e da escrita do direito, da prática do direito. Bruno, foi um prazer conversar com você, é um prazer tê-lo aqui na nossa escola, né? E viva Luiz Gama! Viva Luiz Gama, muitíssimo grato pela acolhida de primeira, professora Viviane Ferreira e toda a FGV Direito de São Paulo. É uma alegria estar aqui. Viva Luiz Gama!